Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos começando mais um episódio do nosso Play na Lição. Siga-nos nas nossas redes sociais. Hoje começando o nosso episódio chamado O Sonho de Liberdade, da nossa temporada A Vida no Reino. Eu gostaria que os nossos amigos aqui, os meus amigos e amigos de vocês aí, nossos caros amigos ouvintes, se apresentassem. Estou aqui com o Lucas e o Joe, mas deem um oi pra galera, por favor. Fala galera, belezinha? Bom dia, boa tarde, boa noite, igual diz o nosso amigo Michel. Né? Vai que horas Eu sou o Joe. E eu sou o Lucas. É isso aí, gente. Eu sou o Michel. Começando nosso episódio agora, falando sobre o que interessa aqui, que é a Bíblia. Então vamos ler o verso que inicia aqui do nosso guia de estudos, que está lá em Marcos capítulo 2, verso 27. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Esse texto é um texto legal pra caramba, né? E ele é bem simples, ele fala, o sábado foi estabelecido por causa do homem. Se você olhar lá, a gente falou isso nos últimos episódios, o sexto dia da criação, Deus cria os animais, depois ele cria o homem não tá junto com os animais, e aí ele tem um homem, precisa de um descanso. Então, ele tinha um homem e cria um sábado. Ele não tinha um sábado e criou um homem pro sábado. Ele tinha um homem e criou um sábado pro homem. Isso é muito interessante, né? E o texto basicamente ele diz o seguinte, Jesus aqui está se contrapondo a uma... A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas sobre uma perspectiva bem errada que tinha na época dele, né? Que havia transformado o sábado em um conjuntinho de regras insuportáveis, e o sábado tinha se tornado um verdadeiro peso. Mais uma vez o ser humano complicando uma criação que era tão simples e pura e realmente assim capaz de satisfazer o ser humano, mas repetindo mais uma vez, o ser humano foi lá e complicou. Vamos dar continuidade a esse tema que é o sábado, principalmente quando nós nos remetemos aos dois princípios de estabelecimento deste dia sagrado e de guarda, né? Também comentamos no nosso episódio, né, de semana passada, que foi falado sobre é importante nós relembrarmos sobre os 4 mandamentos, né? Os 4 primeiros que dizem sobre o relacionamento do homem com Deus e os outros 6 falando sobre o relacionamento de Deus, de nós, né, com o nosso próximo. Enfim, agora vamos comentar sobre esses dois princípios que foram baseados para que esse dia de guarda fosse estabelecido. O primeiro está lá em Êxodo 20, nos versos 8 a 11, que fala de Deus como um criador, de Deus como um mantenedor. Uhum. Lê pra gente, Joe, esse texto, está lá em Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Deixa eu fazer um combinado aqui com você que está ouvindo a gente, que é importante... É bem importante isso daqui. Você provavelmente tem uma opinião já fechada em relação a esse assunto, independente de qual seja. O que a gente quer conversar hoje aqui é sobre como a Bíblia entende esse assunto. E a nossa base aqui do Play na Lição é essa, né? O que a Bíblia define sobre o assunto. E quando a gente está falando sobre o sábado, a primeira coisa que a gente entende sobre o sábado, e pelo menos é assim que as pessoas geralmente raciocinam, é que, e o sábado? O sábado é um dos mandamentos. Tá onde? Tá nos 10 mandamentos. E tá lá em Êxodo 20. Então a primeira coisa realmente que geralmente se pensa sobre os 10 mandamentos é justamente, sobre o sábado, é justamente que ele está dentro dessa dinâmica aí dos 10 mandamentos. O Michel acabou de comentar aqui, lembrando aquilo que a gente falou lá na semana passada, que Deus ele tem os 4 eles falam do nosso relacionamento com Deus e os outros 6 do nosso relacionamento com o próximo. O sábado está nesse primeiro grupo, do nosso relacionamento com Deus. Mas como o Michel acabou de comentar aqui também, e o Joe leu pra gente, é interessante você perceber que quando ele faz menção ao mandamento, Deus ele fala com o povo e leva eles e transporta eles para um outro momento. De que forma? Entenda, onde que Deus está aqui agora? Deus está conversando com os israelitas, eles tinham, como nós conversamos na semana passada, né? Ele tinha tirado os israelitas do Egito e estava agora trabalhando para tirar o Egito de dentro dos israelitas. E ele estabelece os mandamentos. Só que quando ele vai falar do 4º mandamento de forma específica, ele não fala sobre algo ali, nem algo relacionado ao cativeiro egípcio. Ele chama atenção para um momento bem anterior. Lê pra gente, Joe, que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Gênesis capítulo 2, verso 1,
2 e 3, do verso 1 ao 3, que é a referência que Deus faz é a referência que ele está fazendo aqui em Êxodo. Quando ele dá um mandamento aqui em Êxodo 20, ele faz referência a esse momento de Gênesis. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Basicamente, no episódio da criação, Deus faz 3 coisas no sábado. Ele acabou a criação, ele diz que o verso 1 do capítulo 2 começa dizendo que Deus terminou a criação, e ele fala que no sábado Deus faz uma outra coisa. Ele usa 3 verbos. Ele fala que Deus ele descansou, ele fala que Deus abençoou e ele fala que Deus santificou. A referência que os 10 mandamentos apresentam, especificamente aqui em Êxodo, no capítulo 20, a partir do verso 8, do 8 a 11, ele mostra Deus como o Criador. Então a primeira faceta do sábado é apresentar Deus como sendo aquele que cria as coisas, que criou as coisas. Portanto, eu acho que esse, Michel, é o primeiro elemento do sábado, de uma das bases, digamos assim, a coluna que sustenta o mandamento do sábado. E é interessante ressaltar que desde o Éden, né? Não foi lá quando teve a queda do homem, aí foi pro Egito, aí sim os mandamentos. Não. Foi no início. Não foi no para os judeus, né? Não foi para os judeus. Para os judeus foi ali em Êxodo 20. Na verdade, nem para os judeus, né? É anacronismo isso. Foi para os israelitas. Deus ele estabelece um negócio, só que aí você me pergunta, para que Deus está falando para a galera do sábado, então? A primeira palavra que aparece no mandamento, lá no verso 8, é lembra-te. Se você parar para raciocinar um pouquinho, você vai perceber algo meio óbvio. Qual era a situação, qual era o status social dos israelitas lá no Egito? Qual era a função? Eles eram? Escravos. Cara, se você é escravo, você não escolhe que dia que você vai trabalhar, quando que você vai trabalhar. Ou seja, durante aquele período ali, de gerações que os israelitas passaram no Egito, eles trabalharam dias a fio. E sem receber um salário por isso. Então o que acontece? Deus chega para eles e fala, gente, então, vocês lembram do dia de sábado? Eu sei que vocês, nos últimos tempos, esqueceram, foram forçados a esquecer disso, mas lembra que eu estabeleci isso lá no Éden? Entende? Portanto, a base do sábado não é dentro da cultura israelita, dentro da cultura judaica, é dentro da cultura humana, porque quando Deus estabelece o sábado, você tinha quem? Adão e Eva, lá no Éden. Adão e Eva não tinha judeus ali, não tinha israelitas ali. Ali você tinha a humanidade toda representada através desse casal. É isso aí. Então, comentamos aí, fizemos o embasamento, principalmente bíblico, né, que é sempre o nosso princípio aqui, de mostrar uma ideia e trazer o verso de onde veio essa ideia. Mostramos que Deus é o nosso... Deus instituiu o sábado como criador e Deus agora, em outro princípio, como salvador, como uma pessoa que nos resgata. Eu gostaria que nós meditássemos em relação ao texto que está em Deuteronômio, capítulo 5, no verso 12 até o 15. Esse texto é bem fácil, ele está mais uma vez ele está repetindo os mandamentos aqui. Ele falou em Êxodo 20, Moisés ele reúne o povo, ele já está percebendo que ele está para morrer, e ele repete os mandamentos. Só que aqui, a forma como o negócio é apresentado é ligeiramente diferente do que é apresentado lá em Êxodo 20. Lê aí, Joe, pra gente, Deuteronômio 5, 12 a 15. Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardastes o dia de sábado. É bem isso que você comentou anteriormente, né? Lembra que você foi escravo lá, cara. Lembra disso, não esquece. Eu achei interessante na versão a mensagem que diz, a versão da Bíblia a mensagem, que não é bem uma tradução, né? Mas às vezes vem assim, considere esse dia sagrado, assim como o eterno, o seu Deus. Que legal, cara. E se você parar para pensar aqui, a gente mencionou isso no episódio passado, né? A gente tem aquele elemento que o sábado ele tá tabelando a galera toda como igual. Independente se você é servo, independente se você é dono, independente se você é escravo, quem você é, se você é estrangeiro, você descansa nesse dia porque você é igual a qualquer outra pessoa. Só que o interessante e esse ponto que você falou aí, Michel, é legal, que ele vincula a lei, o sábado e a lei, ao caráter do próprio Deus. Só que aqui em Deuteronômio ele coloca um outro princípio. Enquanto que lá em Êxodo 20 ele coloca o princípio de Deus
está exigindo isso pelo fato dele ser criador, aqui em Deuteronômio Deus coloca isso aqui pelo fato dele ser libertador, resgatador. Não sei se essa palavra existe, mas aquele que resgata. Literalmente, em Êxodo ele fala, eu criei vocês lá no Éden, por isso vocês guardam o sábado. Agora aqui ele fala, eu tirei vocês do Egito. Tava ruim, não tava? Eu libertei vocês. Da mesma forma agora, por conta disso, vocês vão guardar o sábado. Assim como a ideia do cordeiro matado remete à libertação do Egito, claro, um simbolismo também para Jesus no futuro, né? Mas o sábado é um dia de lembrança dessa libertação. Não só para adorar a Deus, mas tipo para remeter ao que eles viveram e como eles devem proceder de agora em diante. E semanalmente tem isso. E isso é legal porque se você parar para pensar, o sábado literalmente estabelece Deus como duas características que aparecem fortemente lá na cruz. Deus ele é estabelecido no sábado, nesses dois textos, como Criador e depois como Redentor. Aqui no sentido aquele que criou todas as coisas e aquele que libertou da escravidão do Egito. Quando você vai para a cruz, o que você vê? Ali está pregado um Deus que é Criador. João fala sobre isso. João capítulo 1 fala sobre isso, da questão do verbo. Paulo fala sobre isso em Colossenses 1:16. Então você tem o Criador e ao mesmo tempo na cruz você também tem quem? Aquele que é o Redentor. Diferente lá de trás estava libertando o pessoal da escravidão do Egito, aqui Jesus através da cruz ele faz o caminho, ele abre o caminho para libertar o mundo todo, a humanidade toda da escravidão do pecado. Então esses dois caráteres, esses dois pontos que aparecem aqui em relação ao mandamento do sábado, eles dizem muito sobre Deus, um Deus que cria e um Deus que resgata. E foi exatamente o que Jesus fez em relação à humanidade, quando na cruz ele veio e depois ressuscitou. Quando ele veio e ele é o Criador e ele se torna então o nosso, aquele que compra o resgate, que paga o preço para nos resgatar. Perfeito. Enfim, não tem palavras para esses dois princípios que nós conversamos agora. Joe, algum comentário mais em relação a esse ponto? Eu queria comentar só, agora para já dar prosseguimento ao nosso assunto aqui, do nosso episódio, sobre o sábado ser um dia que não existe assim, ele não nivela, você não, o sábado não é para você. O sábado, você não é brasileiro? Você não é da América do Sul? Não, então o sábado não é para você. Não existe isso. Você não é de Israel? Meu Deus, o sábado não é para você. Não, isso não existe. O sábado é exatamente para todos. Deus instituiu o sábado como uma ideia de igualdade, mostrando que todo mundo é igual. Tem uma frase na lição, até no nosso guia aqui de estudos, eu gostaria que você, Lucas, você procurasse e lesse para nós, que é fantástica essa frase que está no nosso guia de estudo, por favor. Tem uma frase no episódio, achou? Encontrei, tava aqui mais pro final, tava só procurando. Ela diz o seguinte, esse texto, na verdade tem duas citações bem legais, essa é uma delas. A outra eu acho que o Joe vai comentar mais pro final, e essa aqui diz o seguinte, à luz do sábado nós somos todos iguais. Se você é um empregador, não tem autoridade para fazer os seus empregados trabalharem nesse dia, pois Deus também deu a eles o descanso. Se você é empregado, ou até mesmo escravo, o sábado será um lembrete de que foi igualmente criado e redimido por Deus, e Ele, Deus, o convida a celebrar esse fato de maneira diferente das suas obrigações habituais. Então, ao invés de você mandar os seus trabalhadores trabalharem no sábado, eu não estou trabalhando. Aquela ideia que a gente falou semana passada da omissão, né? Uhum. Eu não trabalho no sábado, eu não faço nada no sábado. Eu fico aqui quietinho no meu canto, eu durmo o dia inteiro no sábado. Não, você convida os outros, você chama os outros para viver essa liberdade desse dia que é concedida a todos também. Não, isso, se você parar para pensar, faz muito sentido, porque assim, quando você... vamos pegar, nosso Brasilzão, ao invés de guerra, ele é conhecido nos últimos anos pelas essas histórias, esses escândalos de corrupção. Aí você para pensar, não, o fulano ali, ele participou da corrupção. Ok, então ele recebeu ali a punição. Né? Geralmente não recebe, mas enfim. Ele tá ali. Mas o outro cara, ele não participou, só que ele sabia de tudo. Ele também acaba tendo problema por conta da omissão. Porque assim, o fato de você participar de algo errado, ou você saber que esse algo errado existe e não fazer nada contra, isso gera problema. Quando você para pensar nessa dinâmica do sábado e também de tantas outras coisas, não é só o fato, para Deus não é só o fato de você não fazer o que é errado. O fato de você não fazer o que é errado e não fazer nada no lugar, também é uma coisa que pesa muito. No sábado eu entendi, ok, que o sábado é um dia ali separado, diferenciado, mas aí tem a galera ali da minha empresa que eles continuam trabalhando. Tá? Eu estou lucrando ainda com isso. Pega um outro exemplo. No sábado eu entendi que é para descansar, então eu vou descansar com força. Vou descansar o dia inteiro, dormir o dia inteiro. Nulo. Nulo, não vale nada.
Não é, eu falei isso na semana passada, não basta eu conhecer os mandamentos, eu preciso conhecer os mandamentos, saber o que eles realmente significam, e quando eles se tornam reais na minha vida de forma prática, que é o que Jesus ensinou o tempo todo, então isso se torna realmente importante. Não, deixa eu corrigir minha frase, não realmente importante, mas se torna realmente relevante. Esse é o ponto principal. Eu saber sobre o sábado é importante, eu saber sobre tudo isso aqui é importante, mas se eu pegar e guardar uma parte e for omisso em outra, é quase como se eu tivesse, na linguagem de Tiago, transgredindo todos os mandamentos. E eu sempre fico me perguntando, principalmente quando pessoas se direcionam a mim e falam, você guarda o sábado? Você não faz nada, então. Aí, inicialmente, eu tinha um pensamento assim de revolta. Pô, como que eu não faço nada? Tanta coisa que eu faço. Eu faço tantas coisas. Mas assim, daí eu fiquei pensando, de um tempo pra cá, pode ser que esse pensamento que as outras pessoas têm a respeito dos guardadores do sábado é um fruto dos nossos atos no passado. Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar no futuro, tem que pensar quais atos hoje eu vou fazer hoje para que no futuro as pessoas tenham uma ideia totalmente diferente do que é o sábado. Que não é um dia de dormir o dia todo, mas é um dia de produzir. Um dia de produzir as coisas para Deus. Ainda mais do que nos outros dias. Nos outros dias a gente tem as nossas obrigações, trabalho, faculdade, enfim. Mas nesse dia é um dia exclusivo para nós fazer as boas obras dele. E o sábado, nessa concepção de tradição gerada não só por nós, mas lá os fariseus também não entendiam o que era o verdadeiro sábado. Eles criavam regras e mais regras e seguiam todas as regras diante do sábado e eles não seguiam o verdadeiro sábado, a essência do sábado. Daí Jesus vem para rebater isso contra eles, né? Vou mostrar que eles estão errados. Você sabe que tinha... Gente do céu, se você um dia tiver tempo, para pesquisar um pouquinho como que era guardado o sábado nos dias de Jesus. Você sabe por que eles estabeleceram isso, né? A história nos conta que os israelitas eles foram levados cativos, eles foram levados como escravos para a Babilônia. E aí lá na Babilônia, o pessoal ficou um tempo lá, voltou de novo para Jerusalém e eles... eu acho que eu sei por que a gente foi preso. Por quê? Não, porque a gente quebrou os mandamentos de Deus. É verdade. Não, e realmente, eles haviam quebrado. Então o que eles fizeram? Seguinte, aqui vamos pegar de exemplo o sábado, né? Então o sábado, a gente quebrou o sábado. A gente não deu descanso para a terra, a gente não deu descanso para as pessoas. Então vamos criar algumas regras para impedir que a gente quebre o sábado? Vamos. Então eles começam a criar algumas regrinhas, que no começo elas vieram com boas intenções. Só que são regras que são tão estapafúrdias que não fazem nem sentido elas existirem. Por exemplo, não sei se você que está nos ouvindo sabia disso, mas na época em que Jesus veio ao mundo, se eu estivesse andando no dia de sábado e cuspisse no chão, eu podia ser enquadrado como uma pessoa que estava quebrando a lei. Sabe por quê? Vai que o meu cuspe acerta uma semente, essa semente ela... germina, então eu estou plantando no sábado. Veja, eu não posso plantar no sábado. Cara, tem mais coisa. Você, por exemplo, tinha que ter uns pesos no bolso, porque você tinha uma quantidade, uma distância que você podia andar. Se você andasse o limite, precisasse andar mais, você jogava aquele peso, você podia ir buscar aquele peso como desculpa. Não, eu estou indo lá para buscar meu peso, então por isso eu estou andando mais do que isso no sábado. Porque se eu andasse muito no sábado, eu podia estar fazendo exercício. E veja, no sábado você também não faz exercício. E também a ideia dos fariseus era: eu sou o guardador do sábado. E mostrar para todas as outras pessoas que estavam erradas. Cara, no final, se você parar para pensar, e eu até fico um pouco revoltado com isso daqui, se você parar para pensar, de verdade, eles criaram tantos mandamentos para proteger o mandamento que eles acabaram literalmente guardando as regras que eles criaram e esquecendo os mandamentos. Ao ponto de Jesus fazer uma cura no sábado. Jesus vai lá, tem um cara que está 30 e poucos anos lá enfermo, Jesus vai e cura o cara. Quando os líderes veem isso, uma pessoa que deixou a sua paralisia e agora está livre dessa sua enfermidade, em vez de eles ficarem felizes, o que eles fizeram? Mas isso aconteceu num sábado. E Jesus fazia isso constantemente, né? Aos sábados ele se relacionava, ele ia lá colher o trigo, ele dava de comer para outras pessoas, ele dava o perdão para as outras pessoas, ele dava a cura para as outras pessoas. E tem uma escritora que fala no livro Beneficência Social, ela fala assim: de acordo com o 4º mandamento, o sábado foi dedicado ao repouso e ao culto religioso. Toda atividade secular devia ser suspensa, mas as obras de misericórdia e beneficência estavam em harmonia com o propósito do Senhor. Aliviar os aflitos e confortar os tristes é um trabalho de amor que presta honra ao dia de Deus. E essas regrinhas foram
foram limitando ao extremo que tomou totalmente a liberdade do que é o real sábado. Uhum. Eu quero, na verdade, aproveitar isso para fazer uma reflexão, Joe. A gente sabe, a gente já falou isso várias vezes, por que Jesus tinha problema com a questão do sábado. Não era Jesus tendo problema com a questão do sábado, mas a forma mecânica e, digamos assim, extremamente superficial e religiosa que os líderes daquela época estavam guardando o sábado. Eles perderam o foco. Jesus estava dizendo, ó, galera, peraí, vocês estão no rumo errado, vamos voltar pro rumo certo. Mas sabe que isso, às vezes, eu faço uma reflexão pessoal para minha vida. Porque não tem como eu fazer uma reflexão pessoal para a vida de outra pessoa, né? Mas eu faço uma reflexão pessoal de vez em quando pensando no seguinte, que, cara, será que às vezes eu não estou guardando o sábado de uma forma extremamente mecânica? Entender que o sábado é um dia legal é uma coisa. Entender que eu preciso guardar e guardar o sábado é outra. E guardar da forma correta é uma outra coisa, é um outro ponto ainda. Será que às vezes eu não estou criando um monte de regrinhas para conseguir seguir o script, né? Bater o cartão divino ali, e aí no final das contas eu acabo apenas seguindo essas regrinhas e perdendo o foco principal? A crítica principal de Jesus contra os líderes, e é uma crítica que pode sim chegar até nós, é a seguinte: vocês fazem o certo pelos motivos errados, vocês precisam fazer o certo pelo motivo certo. Tem um professor meu que dizia o seguinte: não basta você fazer as coisas que são boas, você precisa fazer as coisas que são boas pelos motivos corretos. E esse é um pensamento que eu tenho às vezes em relação à minha forma de guardar o sábado. Será que hoje eu estou sendo uma pessoa que segue o mandamento pelo que Deus espera de mim? Ou será que eu estou cumprindo apenas umas regrinhas que eu criei na minha cabeça para assim pelo menos parecer aos outros que eu estou fazendo o que é necessário? Aí fica aquele princípio de que eu guardo por temor, né? E não pelo amor que realmente foi a base que Deus instituiu, né? E não é para isso que a gente tem que guardar o sábado, né? Se você tá guardando, se você ouvinte guarda o sábado por temor, eu não vou falar para você parar de guardar o sábado, que daí eu vou ser responsável pela tua perdição. Eu vou dizer o seguinte: mude o teu motivo. O motivo que nos leva a fazer as coisas não é porque a gente quer, com o sábado, por exemplo, ser salvo. A gente quer olhar para um Deus que já nos salvou e, em resposta a esse Deus que nos ama, a gente guarda o mandamento. E isso é um desafio que nós temos de desconstruir essa interpretação totalmente errada de que nós, muitas vezes, entendemos e passamos, infelizmente, para outras pessoas sem querer, né? Sem entender o quão errado era aquilo, de mostrar que o sábado que é um dia monótono, é um dia que não pode fazer nada, é o dia do não, aqui não, ali não. Né? Então, é um desafio de nós reconstruir e mostrar que o sábado é um dia de liberdade, como hoje é o tema, né? Um sonho que Deus quer que nós sejamos livres, realmente livres. Uhum. Existe muito mais coisa para fazer no sábado do que não poder fazer no sábado. Eu nunca esqueço, tem uma conhecida nossa que ela estava explicando quando os filhos dela eram pequenos. Eu admiro demais os dois filhos deste casal de amigos nossos, que são adolescentes. A gente estava até conversando aqui sobre os desafios que a adolescência traz, né? Mas são adolescentes diferentes da maioria, da média. E ela contando que, assim, no sábado, o filho dela, quando era pequeno, falava: mãe, mas eu queria brincar com tal brinquedo é legal, eu queria brincar com ele. Aí ela: mas você já não brinca com ele todo dia de semana? Claro que eu brinco. Então pega esse outro que é mais legal. Ah, que bacana. Então, assim, o sábado era um dia diferente. Era um dia que tinha os melhores brinquedos, tinha as melhores atividades. O sábado não é um dia: no sábado eu não vou nem cozinhar porque eu não posso cozinhar, vai que é pecado. Cara, não é. O sábado, eu nunca esqueço que eu fui na casa de um senhor, eu cheguei lá, tinha um prato todo decorado, um guardanapo todo decorado, coisa mais linda, uns pratos bonitos. Eu falei: gente, vocês aqui investem, hein? Eu falei: não, pastor, é porque é sábado. O sábado merece o meu melhor. O melhor de Deus é o meu melhor. Eu sei que ainda não é necessário, mas é o meu melhor em resposta ao melhor de Deus. E não apenas dar o meu melhor, mas compartilhar o que eu tenho de melhor com as outras pessoas que não tem nada de bom. A questão de, por exemplo, no sábado eu uso a melhor roupa. Mas será que a gente está olhando para o irmão utilizando essa melhor roupa para Deus ou para mostrar eu tenho a melhor roupa? E a questão de que eu preciso compartilhar roupas boas também. Não apenas ter a melhor roupa para usar para Deus, e sim vestir os outros com a melhor roupa também. Eu acho isso muito bacana. Deus, ele faz isso o tempo todo. Até agora a gente conversou sobre isso, né? O nosso tema geral, a vida no reino, é justamente sobre isso. A gente entender que a gente está num mundo que caminha numa direção, a gente às vezes é convidado aí na contramão, na direção contrária. Só que eu acho que aqui a gente caminha talvez para a reta final. É interessante perceber que essa dinâmica de um descanso semanal, que a gente chama de sábado, e se você não sabia, a palavra sábado vem do hebraico, significa descanso, né? Descansar. Essa é uma dinâmica, me corrija se eu estiver errado, Michel, que se aplicava também de forma anual.
Sim, sim, sim. Exatamente. É uma questão, né, que Deus, bem como o John comentou, Deus veio, mostrou como que realmente deveria ser guardado o sábado, o sábado, né, todo dia, o sétimo dia na semana. Aí depois que ele mostrou como que era um sábado guardado de uma maneira livre, aí ele voltou a comentar sobre o ano sabático. E eu gostaria que nós pudéssemos comentar agora, já encaminhando para o nosso final, sobre a questão deste ano sabático e toda a questão que envolve posteriormente o maná. Mas antes também, mais uma vez frisando que esse sábado, esse ano sabático, também tinha aqueles princípios, né, de Deus ser um criador e Deus ainda mais ser um provedor, né? Então vamos lá, o que era o ano sabático, Lucas? A gente comentou na semana passada um pouquinho sobre o jubileu. E eu mencionei brevemente o ano sabático. O jubileu ele era o 50º ano. A cada 50 anos, a galera que tinha perdido todos os seus bens, esses bens retornavam para sua família. Se você fosse um irresponsável, você provavelmente ia perder de novo. Mas isso aqui quebrava aquele monopólio de terras de uma só pessoa tendo muita coisa. Isso é o ano do jubileu, foi o que a gente comentou na semana passada. O ano do jubileu mostra Deus como aquele que é o dono do negócio. O ano sabático, ele está dentro da dinâmica do ano do jubileu, só que o ano sabático, ele é interessante de uma forma diferente. O texto que explica isso, eu vou pedir aqui, é um dos nossos últimos textos, vou pedir para o Joe ler para a gente, é Levítico 25, do capítulo 25, do verso 1 até o verso 7. Lê para a gente, Joe. Levítico, capítulo 25, do verso 1 ao 7. Então disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: Diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que dou a vocês, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e os animais selvagens de sua terra. Tudo o que a terra produzir poderá ser comido. Mais uma vez ele volta a falar daquela negócio, ele menciona, né, as várias classes da sociedade e ele coloca todas dentro do tal do ano sabático. Só que o ano sabático dá vista, por exemplo, a minha família trabalha com agricultura, nós vivemos numa região que é uma região da agropecuária, a agricultura é muito forte aqui. E se você olhar para esse mandamento, para essa ordenança de Deus do ano sabático, você tem um problema, né? Você vai plantar durante 6 anos, você vai colher durante 7 anos. Mas, cara, o que você vai comer no 7º ano? No 7º ano você não vai plantar, no 7º ano você não vai colher. Aí que entra o que o Michel mencionou agora há pouco, a questão do maná. O que é o maná? Talvez você não tenha ouvido essa palavra ainda, mas quando os israelitas eles foram tirados do Egito, eles ficaram alguns anos rodopiando, né, algumas décadas rodopiando antes de entrar em Canaã. E durante todo esse período, Deus fez chover praticamente todo dia pela manhã, uma coisinha chamada de maná. Então eles iam, pegavam o seu maná, a porção necessária para aquele dia, e eles comiam aquela porção. Mas o que acontecia no 7º dia, no sábado? O maná você podia colher só o que você precisava. Então você, Michel, precisava de uma quantia X. Se você pegasse a mais, você ia comer a tua quantia e aquele a mais ia apodrecer. Chegava na sexta-feira, o que acontecia? Deus falou, vocês vão colher o que vocês precisam e uma segunda porção. Ou seja, você vai colher o dobro. Vai pegar o dobro desse maná. Por quê? Porque no sábado não vai cair maná. E realmente, no sábado não caía maná. Mas espera aí, se dos outros dias eu pego maná e se eu pegar em dobro vai apodrecer, por que agora no 6º dia não vai acontecer? E realmente não acontecia. Durante todos os 40 anos que os israelitas rodaram no deserto, o maná ele vinha de domingo, do primeiro dia da semana, até o 6º dia da semana. No 6º dia da semana eles pegavam em dobro, no 7º não caía, e se eles tivessem pego em dobro da quantia que eles precisavam, né, no 7º dia eles tinham ali a quantia necessária. Portanto, essa é a questão do maná e do ano sabático, elas podem ser entendidas juntas, porque na verdade é Deus dizendo o seguinte, lembra que agora há pouco a gente falou, né, Deus como criador, o ano do jubileu. Agora, no ano sabático, Deus está dizendo o seguinte, eu sou o seu provedor, eu estou provendo as coisas que você precisa. Eu sei que você não vai plantar nesse dia, eu sei que nesse dia também você não vai colher o teu maná. Fica tranquilo, o que você realmente precisar, eu vou dar para você. E aí, Joe, você comentou alguma coisa agora há pouco sobre isso? O que acontecia com o excedente?
O excedente, ok, Deus me dá o excedente. Deus me dá o que eu preciso. Hoje, né? Vamos falar hoje, pleno século XXI. Deus me dá o que eu preciso. E se eu tenho mais do que eu preciso, o que eu tenho que fazer com isso? Primeiro, por que Deus está me dando e o que eu faço com isso? A ideia de distribuição, né? Compartilhar com o próximo. Repassa. Repasso. Eu passo para adiante, né? Eu sei que toda a minha necessidade vai ser saciada em Deus e por Ele. Agora, a necessidade do outro. O outro não sabe que existe um Deus para essa necessidade ser saciada. E você tem que passar adiante. Vai lá e sacia a necessidade desse. Uma vez um amigo meu ele disse o seguinte: olha, eu recebo muito mais do que eu realmente preciso para viver. Então o que eu faço? Eu coloco minhas contas e aí eu pago minhas contas com o meu salário. Aí sobra uma parte, aí eu invisto no futuro, eu guardo esse dinheiro. Também não vai ser imprudente acabar com todo o teu dinheiro. E ainda assim sobra uma parte. Sabe o que eu faço? Eu entendo que Deus está me dando isso daí não é para mim, é para beneficiar os outros. Então ele usa essa segunda parte, ele deixa isso sempre em reserva para poder ajudar outras pessoas. Portanto, Deus vai, e esse aqui é um assunto nessa nossa sociedade extremamente egocêntrica, que trabalha muito eu, protagonismo, nosso próprio autoprotagonismo, né? Nessa sociedade, Deus diz o seguinte, ó, fica tranquilo, não é você no centro, sou eu vou te dar o que você precisa, e se você tiver um pouquinho mais do que você precisa, não é para você. Esse excedente é para você ajudar as pessoas que, diferente de você, estão passando necessidade. A ideia do mandamento lá, quando Deus institui, ele não gera um sábado para a própria ser humano, igual foi falado, né? Ele gera para compartilhar isso com a comunidade, viver em relacionamento com a comunidade e passar adiante essa liberdade que só o sábado proporciona nos dias da semana. Exato. Eu acho que eu posso pelo menos encerrar minha participação aqui com um pensamento bem simples. O que é o sábado? Perdão, o que não é o sábado? O sábado não é um dia de regras. Regra. Não pode. O sábado é um presente que Deus deu ao homem, e é um presente que Deus deu ao homem, e isso é interessante. Eu achei bem legal que o nosso guia de estudos trabalhou isso, o fato de que nós recebemos uma bênção muito grande, que mais uma vez, repito, nós não merecemos, nós precisamos, mas não merecemos. Essa bênção nós recebemos para compartilhar com as outras pessoas. É igual você imaginar uma lâmpada. Você pega uma lâmpada, ligou ela na energia, ela acendeu. Se você colocar sua mão ao redor de uma lâmpada, né? Eu lembro quando em casa a gente tinha aquelas lâmpadas incandescente, eu acho que é o nome, que a lâmpada mais esquenta do que qualquer outra coisa. Uhum. Quando você coloca a tua mão ao redor da lâmpada, você até consegue diminuir consideravelmente o brilho dela, mas você não consegue conter todo o brilho. De alguma forma, a luz ela escapa por entre as frestas a fresta do teu dedo ali. E o que isso fala pra gente? Jesus fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. A luz não é nossa. Nós somos portadores de uma luz que não é nossa. E o sábado ele cai justamente dentro dessa questão. É quando nós recebemos uma bênção tão grande que não é nossa, mas foi a nós dada e a gente tem que aproveitar essa bênção e compartilhar. É quase como se você imaginasse que esse amor de Deus ele te atinge, só que ele não pode parar em você, ele precisa transbordar de você para outra pessoa, para que Deus, dessa forma, ele consiga também alcançar essas outras pessoas. É o reino que floresce dentro da gente a partir da guia do Espírito Santo, mas que ele se expande, cresce. E esse é o viver o reino, né? E encontra outras pessoas e compartilha com outras pessoas. É isso aí, Michel. Bom, é isso então, né? Eu vou só citar uma frase agora que tá na mensagem, tá no Evangelho de Marcos, que fala que o sábado é feito para o nosso benefício. Nós não somos escravos do sábado. O Filho do Homem não é escravo do sábado, é o Senhor dele. Então é isso, pessoal, que vocês possam ter entendido. É claro que eventuais dúvidas, nós temos os nossos contatos, nossas redes sociais, Play na Lição. Você pode entrar em contato, pode tirar qualquer dúvida, a gente pode debater, acima de tudo, debater com a Bíblia. E, enfim, o debate sempre é válido, a gente vai crescer e que nós possamos com esse debate sempre engrandecer ainda mais o reino de Deus e buscar que outras pessoas conheçam este reino. Então é isso, gente. Se despeçam aí, por favor. Tchau e obrigado. Valeu, gente. Um abraço pra vocês. Até semana que vem. Uma boa semana pra você, que você sempre esteja ligado a Deus.